noite, aqui é o Alma Callister, dando início à nossa reunião Sou Bem. Aguardo alguns instantes antes da gente realmente começar dentro do assunto que vamos falar hoje, que foi tema da sessão de ontem, sobre perda, percepção que se tem de perda na vida, perda de várias coisas que eventualmente valorizamos e que depois de um tempo não faz parte. Então é uma questão mesmo de um ponto de vista novo que se deve ter em relação a isso para deixar de sofrer, realmente sofrer. Ana Lúcia presente na moderação, Heloísa, Sandra, boa noite, por favor, compartilhem da live, quem estiver entrando agora. Lembrando que hoje é dia que podemos conversar à vontade sobre diversos assuntos. No geral, em dia de sessão, como na terça-feira, não há tempo hábil para responder as perguntas das pessoas. Eu passo por cima, geralmente, mas hoje dá para esclarecer as coisas. Tá? Então, como é momento assim de introdução, lembrando que nós temos eventos aí encaminhados esse mês, mas a questão é que isso fica gravado, então não tem problemas. As cartas aqui na moderação me dando as orientações em termos da pauta, mas são coisas que dá para falar porque fica registrado, e já falei ontem também na sessão. Nós temos workshop em São Paulo no dia 7, agora. Esse workshop vai ser sobre o portal, essa meditação que a gente desenvolve nas sessões e workshops. Vamos tratar da estrutura em si do portal e como é possível aplicar algumas ferramentas no portal em si, em termos de estabelecer parâmetros de manifestação e outras coisas bastante interessantes. Então isso é para São Paulo, dia 7, sábado, dia 7 de abril. Depois, no dia seguinte, estaremos em Campinas, no workshop Básico 1, que é o que nós temos feito em várias cidades pelo Brasil, apresentando o básico a partir desse ponto de vista do portal. É diferente do Ho'oponopono do Dr. Len, o Ho'oponopono descrito no livro Limite Zero. Complementa, é um desdobramento natural. No geral, as pessoas acham que existe um Ho'oponopono raiz, e realmente, historicamente, existe. Mas o processo em si de limpeza, ele vai provocando revelações para as pessoas que aplicam, praticam, ensinam. O próprio Dr. Len foi ele que introduziu o uso das 4 frases como exemplo no sistema do Ho'oponopono, que foi criado pela Morna Simeona. Portanto, ela não utilizava das 4 frases. O Ho'oponopono da Morna era
baseado essencialmente na petição divino Criador. E essas informações, inclusive, eu coloquei alguns esclarecimentos sobre isso no livro Descoberta do Ser, que está disponível no nosso site. É só acessar lá. Vendo aqui se tem alguma pergunta. Ok. Anete, boa noite. Maria Célia Pacheco também. Lídia. Legal, grato pela presença numa quarta-feira. Chegando no período da Páscoa, tem várias questões a serem lembradas e é importante esse momento. Boa noite, Vilma. Ok. Depois de Campinas, como eu estive falando, que será o Ho'oponopono básico, nós vamos fazer o básico também em João Pessoa, no dia 21 de abril. No dia 28, estaremos fazendo o básico em Recife. Então, esse período que nós estaremos, por exemplo, em São Paulo, vou passar uma semana em São Paulo, eu estarei fazendo atendimento particular. E já temos alguns agendados. Então, quem quiser ter esse tipo de atendimento comigo, por favor, marque com a Scarlett no WhatsApp dela, que está disponibilizado ali no site. E o mesmo será em Recife. Nós vamos passar alguns dias lá e vou poder fazer esse tipo de atendimento, atendendo as pessoas que quiserem trabalhar a limpeza de uma forma mais específica dentro de assuntos mais pessoais. Aí a condição de fazer isso eu estando no local. Tá? Eu atendo também via Skype, são 2 sessões, uma primeira para a gente fazer uma subida, conversamos e vamos tratando das coisas conforme elas vão se apresentando e utilizando da FT, o portal, como uma maneira de facilitar a compreensão e desbloquear as resistências. Toda resistência é consequência de um hábito de pensar. A pessoa fica presa em um determinado padrão porque fica contemplando coisas muitas vezes a partir de escolhas feitas pelas memórias. E somos nós que precisamos fazer as escolhas e não as memórias. As memórias são aspectos da nossa formação e são úteis no sentido da proteção, de nos proteger, a maneira de se lidar com várias questões, principalmente na infância, e é por isso que há um certo apego à memória e ao padrão que ela estabeleceu. Mas, na medida que a gente amadurece, cresce, tem uma hora que é importante mudar o padrão para algo mais leve, mais proveitoso em termos de realização pessoal, expressão a partir da essência. E quando a gente está vinculado, identificado com memória, é difícil ter essa expressão desimpedida. Então, o ideal, numa situação dessa, onde a coisa está travada, é ter alguém para te orientar, te conduzir até um determinado lugar onde tu consegue enxergar a porta e abrir a porta. Isso aconteceu comigo também dentro dessa minha caminhada de muitos anos, dentro de um trabalho de limpeza. Eu achava que era aperfeiçoamento espiritual, mas após o Ho'oponopono eu entendi que, na realidade, limpeza desse vínculo com o conhecimento acumulado de muitos e muitos anos. A Ana Lúcia colocou aqui que todos os workshops você encontra as páginas deles no site Ho'oponopono. Esse é o link. Mirtz tem uma pergunta. Boa noite a todos. Ontem, de novo, participando da sessão, quando chegamos no portal, eu dormi.
sentada de novo. E só acordei quando você disse para descer. Quando isso acontece, a limpeza é feita mesmo assim, ou estou tão apegado às memórias que dormir é uma fuga? Não, acontece a limpeza, com certeza. Tá? Só que o que era para tu receber, perceber conscientemente, tu recebeu e percebeu. Agora, tem outras coisas que estão sendo movimentadas, mexidas em ti, que o teu sistema, a tua maneira de lidar com as coisas bloqueou, tá? Ou filtrou. Então, é uma questão de tempo. Na medida que for desmoronando a estrutura mental que limita essa tua percepção, as coisas vão fazer mais sentido e tu não vai sentir tanto sono durante a subida. Agora, o sono é indicativo da mudança de frequência de onda cerebral, e justamente para teta, que fica no limiar, no limite do adormecer, e é onde temos o melhor acesso à mente subconsciente, em termos de reparar nesses registros que chamamos de memórias, e fica mais fácil realmente fazer a limpeza. Agora é um exercício, demora um tempo até tu poder ficar na sessão completamente acordada. Tá? Eu mesmo conduzindo uma sessão, tem momentos que eu sinto uma rateada, dá uma sonolência forte mesmo. E é por causa da ressonância. A energia ela movimenta muita coisa e estamos processando isso constantemente. É um exercício do nosso dia a dia. Estamos aqui para limpar. Limpar o quê? Os sentimentos que vão se apresentando consequência das avaliações, dos julgamentos, dos significados, dados que vamos acumulando durante o dia. Boa noite, Lídia. Maria Denise também presente. Cristina Quina, bem-vinda. Tem alguém aqui pela primeira vez? Por favor, coloque o número 1, ou se identifique dizendo, estou aqui pela primeira vez. Boa noite, Marisa. Quase chegando a hora do nosso workshop em São Paulo, né, Marisa? Vamos desvendar o portal. A resposta te serviu, Mirtz? Ok, Maria, sim. Bom, então, falei dos nossos eventos que estaremos realizando em abril. Em maio nós já estamos com um workshop para o dia 2 de junho, em Caxias do Sul. E vamos ter também um workshop maior em Porto Alegre no dia 26. Isso na Guarida, Imobiliária Guarida, tem um auditório lá que nós sempre utilizamos. Então, vai ser um workshop tratando de relacionamentos. Ainda estamos preparando material de divulgação, mas quem quiser já ir se preparando, se encaminhando para esse workshop, manter contato com a Scarlett e também com a Cláudia Borges. Tá, deixa eu ver. As informações do WhatsApp da Scarlett e da Cláudia vocês vão encontrar no site, na página. Marisa pergunta, como você entende as cirurgias espirituais na cura de doenças? Essa é uma boa pergunta. Nós, no geral, evitamos entrar nessa questão de crenças em termos de determinadas doutrinas ou
filosofias espiritualistas. Mas eu posso dizer como é que eu entendo isso. Eu acho que nós vivemos num mundo onde temos acesso a expressões do bem, do amor, e que dentro da nossa maneira de compreender o mundo, de projetar o mundo, a coisa ela fica se apresentando de um jeito que é fácil nós lidarmos com isso. Então, eu, dentro da maneira como fui instruído, criado, eu já tive experiências com isso e compreendo que é um auxílio importante dentro do trabalho que a pessoa está fazendo consigo mesma. É uma maneira de ancorar uma intenção relacionada à saúde. E é uma forma dessa ajuda chegar em nós de uma forma compreensível, e que nós podemos senti-la e realmente compreender que a cura ela vem a partir do momento que a gente se permite essa cura. Tá? É importante entender que tudo que nós somatizamos como doença é consequência de uma crença que nós temos naquela doença como sendo muitas vezes uma razão em função da nossa forma de viver anteriormente. Tá? Tu pensa de um jeito, pensamentos tóxicos eventualmente vão se manifestar no teu corpo, vão se expressar no seu corpo. Tu se alimenta de uma forma tóxica, a toxicidade desses alimentos eventualmente vão se expressar pelo seu corpo também, vão purgar de alguma maneira ou outra. Tumores são concentrações de toxinas, podem ser pensamentos tóxicos, assim como química tóxica. Por isso que requer muito cuidado na hora de optar por um tratamento convencional que não entende a razão daquilo estar somatizado daquela forma. Aí pode muitas vezes espalhar o problema para outras áreas do corpo, em função desse tratamento que olha o corpo como sendo uma máquina. Né? Então, eu entendo dessa forma, que podemos recorrer ao auxílio de elementos e forças de pensamento espiritual, nos trazendo uma melhor condição de lidar com qualquer problema que se esteja passando. E existem lugares que trabalham com essas energias, direcionam essas energias em termos de uma maneira de formar o pensamento e trabalhar com isso. Tá? Eu só posso chegar nessa explicação dessa forma, tá? Porque senão aí já começamos a entrar em questões de pontos de vista doutrinários. Eu acho que dentro do trabalho que a gente desenvolve com o Ho'oponopono, que é a limpeza em cima dos sentimentos, é desnecessário realmente essa abordagem. Tá? Mas se tu tens uma curiosidade ou quer esse saber, aí tem outras fontes que tu pode consultar para isso. Lídia, quando fazemos o exercício do espelho, estamos nos dirigindo a Unipili ou ao Uhani? Está se dirigindo a Unipili. Tá? Tu és o Uhani se dirigindo a Unipili. O Uhani sendo a mente consciente. A mente consciente é essa percepção que temos de nós conversando consciente e presente. Tá? E nós utilizamos dos registros que estão armazenados na mente subconsciente, o Unipili, para nos comunicarmos. É a linguagem,
a estrutura mental, tudo isso fazemos uso a partir da mente subconsciente. Tá? Então, quando tu pede perdão, diz te amo, olhando no olho, tu está olhando para a tua Unipili, porque é necessário um processo de reconciliação com ela, com a tua mente subconsciente, para tu começar a se perdoar e realmente se amar. Tá? Antes da pessoa entender o que é o se amar, ela precisa se perdoar pela crítica que fez de si própria, pelos julgamentos, pela baixa autoestima. Tudo isso é coisa que está ali marcando a mente subconsciente Unipili, e é o que a deixa resistente a qualquer tipo de mudança de padrão. Ela ficou acostumada a olhar o mundo de um jeito bastante limitado, por ser uma defesa, e aí essa comunicação precisa melhorar. Só assim se consegue uma mudança realmente plena e uma conscientização da responsabilidade que é pedir a limpeza dessas coisas todas que impedem essa expressão. Ok? Boa pergunta também. Eu não coloquei a sessão de ontem ainda no YouTube por causa de trabalho que eu estive fazendo hoje e os recursos de memória e processamento têm uma determinada limitação. Então, eu tenho que respeitar isso até conseguir um equipamento que aguenta todo esse tranco de exigências nas memórias do computador. Compartilhando a live, por favor. Lembrando que os comentários aqui eles ficam registrados e se a pessoa vê qualquer coisa aqui e no vídeo tem alguma questão, se ela fizer o comentário aqui, a pergunta, nós respondemos depois. E também o vídeo dessa reunião, assim como o vídeo da sessão, nós colocamos no YouTube. Então aí tem sempre um suporte, um apoio para tirar qualquer dúvida relacionada às coisas que são abordadas aqui. Selma, bem-vinda. Nora Guzmão também, boa noite. A Selma. Selma, tu vai conseguir sim, Selma, tá? Participar. São momentos. Ah, tá. Mas ela está... A Elizabeth ainda não apareceu para mim aqui. Elizabeth, uma das nossas parceiras lá em Recife, a Salete de Salete Cripa, de João Pessoa, onde a gente vai estar no dia 21. Dia 28 estaremos em Recife. Aí, como eu disse, como vai ser um período de tempo, em Recife eu vou poder fazer atendimento particular lá para auxiliar as pessoas. É isso mesmo, fé, Selma. Limpando contigo. Lembrando que o e-book Ho'oponopono, ele está com uma nova versão, edição. Baixem lá no site. Estava tendo um problema para receber, acho que agora está resolvido. Mas, se não conseguir, é só escrever para a gente, entrar em contato com a Scarlett, que ela passa essa versão nova. No nosso grupo fechado, o portal Ho'oponopono, ali tem um link direto para baixar o e-book. E é engraçado que
Por exemplo, essa semana a gente já colocou, acho que umas 25 pessoas para dentro do grupo. E tem uma sequência de perguntas sobre como chegou a nós, foi busca, foi recomendação, o que tu está querendo aprender com o Ho'oponopono, e também a pergunta se tu baixou o e-book. E, no geral, não baixou o e-book. Então, volta e meia, estamos lembrando, por favor, baixe o e-book, porque ali tem as respostas. Né? É o quê? É o básico. Porque às vezes tem pergunta que, né, uma pergunta que está bombando, digamos assim, inclusive no workshop agora em Niterói aconteceu outra vez, é sobre o Japamala. E, nossa, o Japamala tudo bem, tem a sua função dentro de um outro contexto, mas para Ho'oponopono é totalmente desnecessário. O Dr. Lennon ele se refere a esse tipo de insistência e apego a determinadas coisas, como o uso de artefatos históricos mentais. Há muitos anos atrás, quando eu participava de sufismo, grupo sufi, havia uma referência no início, quando eu comecei, ao Gurdjieff, que foi a pessoa que trouxe para o Ocidente essa conceitualização sufi, de autoconhecimento. E ele dizia que, tradicionalmente, na humanidade, sempre houve escolas de conhecimento, mas elas se apresentavam em um determinado período de tempo, por um determinado período de tempo, tá? Para um povo, e apresentando algumas técnicas específicas para aquele local, para aquele povo, para aquele tempo. Aí a escola fechava, depois de algum tempo. Mas pessoas que estavam ali ainda e não tinham entendido a proposta da escola, elas pegavam aquelas técnicas e materiais, ou o que seja, e ficavam utilizando, repetindo, mas sem o efeito. Era mais pelo ritual, pelo entretenimento, a palavra que ele usou, entretenimento. Dispersão mental, passatempo mental. Então a pessoa, muitas vezes, ela acha que ela está fazendo algo, como o Japamala, com a intenção de limpeza no Ho'oponopono, mas na realidade não funciona assim. Tá? O Japamala ele tem uma função, com o uso de mantra e tudo mais, mas com o Ho'oponopono não é mantra, não é para ficar repetindo. E também há várias questões relacionadas ao uso do Japamala, onde a pessoa pode entrar numa situação de muita aflição. Então, requer cuidado com determinadas ferramentas, mesmo essas que nós disponibilizamos, porque a pessoa precisa ter a clara percepção do que ela está fazendo com aquilo. Qual a motivação por trás? Tá? Geralmente a motivação é o se consertar. E aí a ferramenta ela não está ali para consertar a pessoa, ela está ali para limpar justamente quem acredita que precisa se consertar, que é uma memória fazendo a limpeza. Então tem muita coisa elaborada, muita intelectualidade voltada para o uso do Japamala, e é desnecessário com o Ho'oponopono. Tá? O Ho'oponopono ele desmistifica as coisas. Ele te apresenta uma maneira, uma psicologia nova para você ver a vida, aplicar a limpeza e justamente limpar toda essa tralha mental que atrapalha a tua expressão. Eu já acumulei muita tralha nos 30 e tantos anos meditando, fazendo curso, tendo certificado disso, daquilo. E chegou uma hora, quando o Ho'oponopono se apresentou para mim, eu percebi, pelo contraste, o que é a simplicidade da limpeza e como ela traz o benefício. Então,
Desde 2007 a gente divulga os processos, as pessoas pegam esse material, aplicam, resolvem suas questões e seguem em frente. E isso é muito bonito de se ver. A gente não quer a pessoa ali hipnotizada, fascinada, achando que somos gurus, mestres disso, daquilo. Isso não existe, não é assim. Tá? Já se foram os tempos dos gurus, dos mestres. O professor agora está dentro da gente, é dentro da gente. E para chegar nesse professor, precisa limpar o lixo mental. É lixo mesmo, porque te impede de se enxergar, de se ver. Você fica ali obcecado com conceitos diversos e a coisa está tomando o teu tempo, está gastando a tua energia, está, na realidade, perdendo tempo. E tempo é um bem precioso. Eu posso afirmar isso em função de tudo que eu já fiz, vivenciei, pratiquei. Aí chegou a hora que eu tenho a clara noção de que o tempo está cada vez mais valioso e precisa ser bem aproveitado. Tá? E usar o japamala, tu não está aproveitando o seu tempo, não. Está ocupando tua mente com, como diz o Dr. Leandro, artefatos históricos mentais. Ok, Lídia, legal. Ângelo, boa noite. É sempre importante, isso é uma coisa que, através dos anos, a gente vai aprendendo, buscar um entendimento daquilo que tu está fazendo, praticando, baseado em experiência mesmo. E experiência dos outros, né, você ouvindo, entendendo e aplicando, e aí tendo a experiência sua, a partir da qual tu pode falar com propriedade, né, porque tem base. Pergunta? Ok, ainda não apareceu, deixa eu ver agora. Só um minutinho, antes eu te respondo. Vou apertar aqui para instalar os comentários. Ângelo, ok, apareceu agora. As religiões em geral também pregam o amor, a gratidão e o perdão. Então, orar e o Ho'oponopono convergem. Sim, o Ho'oponopono ele está em todas as religiões, justamente por esse entendimento de que o amor, o verdadeiro amor, não tem oposto. Que nem a carta de Paulo aos Coríntios, onde ele deixa bem claro ali o que é o amor. O amor não tem cobrança, não tem exigência, ele não tem uma expectativa de receber alguma coisa. O amor simplesmente é. E em algumas traduções é colocado como caridade, mas a tradução verdadeira é o amor. O amor não cobra, não tem cobrança. O amor simplesmente é. E esses aspectos da gratidão, do perdão, do reconhecimento da falta de presença e consciência, que é o sinto muito, isso é a base para tudo. O amor abrange tudo. Por isso que dizemos que o te amo, tu aplicando o te amo em cima do sentimento, já resolve a questão, na medida que tu tens uma maior desidentificação com aquela memória que está gerando aquele cenário, aquele sentimento desagradável. Tá? Então, é isso. Tem uma diferença entre, por exemplo, tem o igrejianismo, que tem a ver com o conceitual, o ritual e a repetição de exercícios, orações, preces, o que seja, e que é totalmente mental. Gera uma sensação. É que nem o motivacional que vem de fora, botando a pessoa para cima, e depois de um tempo a pessoa já cai de novo, porque é de fora, não é de dentro. A verdadeira motivação, ela vem do coração. É o que a gente sente quando fazemos a subida ao portal,
principalmente num workshop, ali está vibrando forte esse aspecto do amor, e a gente se liga naquilo e percebe a motivação para realmente agir, fazer as coisas, por causa desse discernimento, do que é o verdadeiro amor. Como ele está batendo no espelho do coração e se espalhando. E isso te fortalece, te dá gás para realmente fazer as coisas. Então, converge sim, Anjo. Tá? No WhatsApp tem a pergunta, para quem está começando a usar o Ho'oponopono? É só pelas frases? Sim, só pelas frases. Eu comecei assim a partir do que o Dr. Lê falou numa entrevista, numa rádio na internet. Ele falou isso e eu percebi que tinha cabimento. Tinha cabimento. E comecei a aplicar. Aí como era uma entrevista gravada, eu busquei baixar a entrevista e fiquei ouvindo várias vezes até realmente ter o convencimento através do sentir no coração que aquilo é verdade. E é verdade mesmo. As frases, elas podem resolver as questões. É só aplicar com sinceridade e convicção. Não visando um resultado. Os resultados, eles vêm. Mas dentro da esperança e do se permitir a revelação. Geralmente, quando a pessoa está na expectativa de uma revelação, aí a coisa não acontece. Mas quando ela se abre para receber pela inspiração a revelação, aí a coisa funciona bem. Toda hora que o racional entra querendo rotular a coisa, ou repetir efeitos, fica-se na mesmice do que a gente vê em outras disciplinas ditas espiritualistas. É tudo mental. Tudo busca por efeito. E o Ho'oponopono, feito no portal, como exemplo, nas sessões, tu vai ver que tu nunca vai repetir o efeito. Eu tenho 10 anos fazendo subida ao portal e afirmo categoricamente que nunca é igual. É como a própria criação, nada é igual, tudo está em constante movimento e expressão, não é estático. E a gente testemunhar isso é uma coisa muito bela. Né? Grato, Salete, compartilhando. Mais alguma pergunta? A sessão do Sou Bem, vocês vão ver que tudo que temos no Sou Bem se complementa. Então, temos as coisas que têm a ver com o teu corpo, o teu sistema imunológico, que é o uso da prata coloidal, do ouro coloidal. Tudo isso te traz um vazamento, uma base para tu ter a condição de fazer a tua limpeza com saúde, buscando mais saúde. E está tudo ali, bem explicado nas páginas. Tu tem um entendimento de como utilizar esses elementos, que são suplementos, minerais que te ajudam a recuperar a saúde. Assim como amanhã nós vamos fazer a EFT emagrecer, que não deu para fazer na segunda-feira em função de uma questão técnica, mas é uma sessão de EFT onde nós vamos usar os toques voltados para essa questão do bem-estar e do sobrepeso. O protocolo que você baixa lá no Sou Bem, o protocolo em si, ele já resolve muita coisa. Qualquer pessoa que está buscando saúde e bem-estar. A gente já teve depoimentos de pessoas que, utilizando o que está escrito ali no protocolo, que conseguiram perder 5, 7 quilos em um mês sem fazer regime, dieta ou nada, só mudando a sua atitude em relação à sua alimentação. É uma questão de atitude, é uma questão de escolha também. A gente sempre
fala ali da importância de entender que o trigo, por exemplo, é inflamatório. Muitas vezes a pessoa está inchada, se sente gorda, tira o trigo, ela emagrece rapidamente, porque reduz a inflamação do corpo. E, infelizmente, estragaram o trigo, né? Esses últimos 20 anos. Ele tem uma quantidade maior de glúten que provoca esse efeito inflamatório no corpo da pessoa. O doutor Laí Ribeiro, outro dia, uma desses muitos vídeos que ele tem disponibilizado, que são ótimos, ele fala que, por exemplo, uma pessoa perguntou para ele, mas o pão integral não é melhor? Ele diz, não, é pior, porque tem muito mais desse glúten, potencial de inflamatório, do que o pão branco comum, que é ruim também, mas o integral é pior. Então, fazer o quê, né? Não comer nada com trigo. Experimente isso durante algumas semanas e tu vai perceber uma mudança. Aí uma vez ou outra vai comer alguma coisa dentro de uma situação social, uma festa, um restaurante, mas não torne isso um hábito outra vez, justamente para não ter mais dores nas articulações, que é uma característica da inflamação do glúten, coisas assim, né? Cerveja, tem muita cerveja com trigo, tanto que dizem que cerveja é um pão líquido, né? Então, a cevada em si também provoca esse tipo de efeito inflamatório. Então, requer um cuidado. Você pode falar, só um minutinho, deixa eu ver aqui o que tinha antes. A Nete diz, você disse uma coisa importante, as frases com convicção já dão a certeza. A expectativa pode ser manifestação de ansiedade e resultado. Pode ser uma memória? Sim, toda ansiedade ela está partindo de uma memória, geralmente buscando uma negociação contigo, no sentido, vamos manter esse padrão um pouquinho mais, porque tem algumas vantagens. Então é isso que é importante olhar. Tá? Entender que a expectativa te coloca lá no futuro. E memória que sempre pensa em termos de futuro, por quê? Porque o pensamento no futuro gera um sentimento. Memória sempre quer gerar sentimento para se alimentar daquele sentimento. Então, o que está no futuro? A expectativa geralmente é relacionada a algum... O quê? É sempre ruim. Medo. Um exemplo ontem nos aconteceu aqui foi tem um gatinho novo aqui e ele já fugiu algumas vezes, embora a casa seja telada por causa dos gatos maiores. Bom, retornamos. Quando eu editar o vídeo, eu junto as partes. Tá? Vou aguardar as pessoas entrarem um pouquinho para poder, então, dar continuidade ao que eu estava falando, que deve ter gerado alguma resistência, alguma questão. A conexão não está muito boa hoje. Oi, ok. Todo mundo voltando, Sambrito, Scarlett já está de volta também, Alcione. Eu vou aguardar só um pouquinho para a gente recuperar aqui as pessoas e aí eu dou continuidade ao que eu estava falando. Às vezes acontece isso, de tratar de algum assunto que toca, mexe, e a parte eletrônica começa a dar problemas. Isso já aconteceu. O primeiro curso que fizemos online, Ho'oponopono, a gente tinha 2 computadores funcionando e um de backup. E um dos computadores ele pifou no meio de uma explanação que estávamos fazendo de limpeza. Foi interessante. Ontem na sessão a gente estava falando justamente dessa questão da perda, né? Que na vida a gente
cresce sempre pensando em termos de ganho, né, de vantagens, de aproveitar bem as coisas. E quando há uma perda em relação a algo que a gente às vezes trabalhou muito para conseguir e a coisa simplesmente acontece a perda, ou a gente tem uma relação com alguém e aquela pessoa se vai, também a questão da morte. É importante olhar entendendo que a morte, no caso, não é necessariamente uma tragédia. A forma como a morte acontece, sim, pode ser uma coisa trágica, mas a morte ela é um momento de transcendência. E quem morre está numa situação totalmente de celebração. E essa é a realidade disso. Então, sim, nós sentimos a perda, a dificuldade em lidar com isso, e tem um período, um processo de se reconhecer, entender, se conformar com a perda do ente querido. E isso é uma questão que o tempo cura. Agora, o pensamento ele precisa ser observado justamente para não ficar ali sempre nessa coisa de uma recordação triste. Por isso é importante mudar o foco, não de perda, mas para celebração, nessa questão da morte. Tá? E em termos da perda que tem a ver com essas coisas de roubo, assalto, o que seja, deixar aí. Tá? Por mais que a gente faça a limpeza, buscando se manter dentro de uma proteção, de uma consciência, principalmente aqui no Brasil, o que estamos vivenciando, estamos expostos. Então, requer um cuidado, uma atenção em termos do nosso pensamento, justamente para vibrarmos o amor em relação a tudo que está se apresentando para a gente. Né? Então, tudo que nos acontece é justamente consequência da nossa maneira de pensar e se ver. E aí é que está a responsabilidade que o Ho'oponopono nos ensina. Né? Temos que olhar isso e estar sempre abençoando a tudo e a todos, justamente para sermos gratos cada vez mais e recebermos cada vez mais coisas boas, para sermos gratos por. O trabalho é esse. Tá? Então, acho que já recuperamos aqui as pessoas. O que eu estava falando é no sentido de uma percepção de perda. A questão do gatinho aqui, que desapareceu, aparentemente desapareceu. E aí a Scarlett, dentro da forma dela olhar a situação, ela associou isso a outros momentos de perda. Então, o que acontece? Quando tu faz associação a uma determinada lembrança, memória, ela se multiplica em termos dos sentimentos. Então, aí vem todo um roteiro, uma história relacionada àquela perda anterior, ou uma perda imaginada. Né? É a preocupação com o futuro, como foi falado aqui. E, então, essa expectativa de um futuro ruim, de tristeza em relação ao gato, fez com que ela ficasse mexida bastante. E aí o gato apareceu, ele estava aqui dentro de casa. Aí foi aquele alívio. Mas um exemplo de como o pensamento é caçador. Ele vai, né, justamente pegar aquilo que vai alimentar aquela sequência, aquele padrão de pensamento que a memória quer fixar, porque ela está utilizando, se aproveitando daquilo. Então é isso, tudo é limpeza. Tudo é oportunidade para limpeza. Se tu embarcar na ansiedade do momento, aí tu vai sofrer muitas vezes à toa. Né? Não que precisa sofrer com as coisas, mas
é desnecessário se desgastar dessa maneira. Tudo tem resolução, tudo se resolve no seu próprio tempo. Geralmente resolve depois de muito mais tempo, porque a gente está ali querendo controlar a coisa. Boa noite, Rita Serrano, boa noite. Tá, já estamos inteirando aqui a hora. Eu quero lembrar que nós temos o fundamental, que eu tenho divulgado bastante em função do fato que ele atende as pessoas em termos de algumas necessidades que têm aparecido relacionadas a baixa autoestima, relacionamentos e prosperidade. Dê uma olhada a gente colocou um anúncio para isso aqui no Face e também lá no Sou Bem, é fundamental. Tá, a Scarlett vai colocar o link do fundamental, dê uma olhada lá e para ver que realmente ele auxilia bastante a sair dessas situações. Que você diz, perder um animal querido em 2 meses com uma doença que não se tinha percebido é limpeza. A questão tu fazer a limpeza em cima do sentimento que tu está tendo agora, tá? Em termos do animal querido. Não é ficar numa cobrança, porque ele morreu por tua causa, como disse a Scarlett aqui. Não, tudo está dentro de uma sequência e uma razão de ser. E nós não temos a capacidade de entender essa sequência e o porquê das coisas. Não tem como, não há capacidade processadora no cérebro para entender isso. Tá? Então, abra mão desse querer entender e, de repente, tu vai entender. A questão é limpar o sentimento, tá? Em relação à perda, em relação à saudade, em relação à morte. Limpe isso e tu vai começar a vislumbrar uma nova maneira de se ver e ser. Rita ainda sofrendo com a perda da minha companheira. Sim, é isso aí. Rita. Eu realmente me culpei por isso. Sim, nós temos uma ferramenta importante, tá? Que é quem sou eu? Se pergunta, quem sou eu pensando isso? Tá? Quem sou eu nessa cobrança, me culpando? Quem sou eu? Quando tu faz essa pergunta, tu provoca uma separação, no sentido do ponto de vista. Tu começa a se ver fazendo aquela pergunta e tu se vê memória no comando. Por quê? Porque a memória ela sempre está usando de artifícios, truques e tudo mais para te manter na ansiedade, na preocupação, que é onde ela, ali como um vampiro, está tirando a tua energia vital, para ela se sustentar, se manter. Tudo tem a ver. O fundamental, ele explica bem esses aspectos e como lidar com isso. Então, por isso que a gente tem divulgado. Tá? Facilita bastante lidar com essas coisas. O que tu precisa está no e-book Ho'oponopono e também no livro Descoberta do Ser. Mas o fundamental, ele tem o auxílio de gravações conduzidas que faz com que tu assimile bem a maneira de fazer a limpeza. Então é um auxílio, é um acessório legal, importante que a gente desenvolveu para facilitar a limpeza desses aspectos da pessoa. E não precisa de japamala não, tá? Eu vou esclarecer, não tem japamala no fundamental. Eu estou com uma implicância com o japamala porque esses tempos aí é uma das perguntas que mais aparece nos workshops e até volta e meia nas reuniões. Mas é brincadeira, tá? Tudo de bom, uma boa noite a todos. Feliz Páscoa. Amanhã tem a FT Emagrecer, quem quiser participar, aí tem um custo, R$50, é simbólico, mas é uma forma de reconhecer o bem que tu vai receber na sessão de FT. Tá? Mesmo que tu não esteja no sobrepeso ou com uma dificuldade do seu bem-estar, pode participar dessa sessão da FT. A técnica é muito bem elaborada
funcionar com o Ho'oponopono, do jeito que nós fazemos. Então, amanhã, 21 horas, as informações estão lá no Soubem. É só clicar no soubem.com, onde diz EFT, e faça a sua inscrição, ou entre em contato com a Scarlett pelo WhatsApp. Tá? Boa noite, tudo de bom, feliz Páscoa. Até amanhã, então, quem quiser participar. Tchau.